Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Seguinte, essa aula do dia 1º de abril se trata de uma correção de exercícios acerca dos exercícios trabalhados na aula de ontem, dia 31 de março, que foi enviado para vocês através de um formulário do Google. São 5 questões, 5 atividades, todas relacionadas à fração, né? Que é o que a gente estava trabalhando na escola, então faz parte dessa revisão nossa, ok? Então eu vou selecionar algumas aqui para a gente resolver e daí tirar algumas dúvidas, algumas possíveis dúvidas que ficaram para vocês aí. A primeira questão que a gente vai resolver é justamente a primeira, que é um probleminha bem interessante que está aqui na tela e a gente vai discutir agora. Olha só. A figura mostra duas barras idênticas de doce que foram divididas de formas diferentes, porém com partes iguais. Prestem bem atenção nisso. Então elas foram divididas com partes iguais. Isso daqui é muito importante, daqui a pouco eu vou voltar. A área destacada representa a quantidade total de doce consumida por uma pessoa. Esse total pode ser representado por um número racional na forma fracionária, então pode ser representado por um número em forma de fração ou na forma decimal. Quais são esses números? Olha só, seguinte, a gente pode dizer que são duas barras, né? A primeira barra, ela foi dividida assim, ó. Deixa eu até fazer direitinho aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, são duas barras. Uma foi dividida. As duas são inicialmente idênticas, as barras são iguaizinhas. Imagina que você compra lá no supermercado duas barras de doce ou de chocolate, qualquer coisa. Você pega duas barras iguaizinhas, ok? O que vai mudar é a forma que você divide. Então, olha, observa aqui na tela. A primeira foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, a primeira foi dividida em 8 partes. Ó. Então, olha, a primeira foi dividida em 8 partes e a segunda, por uma razão qualquer, foi dividida em 4 partes. Elas eram idênticas quando a gente comprou, só que na hora de dividi-las, uma foi dividida em 8 pedaços, a outra foi dividida em 4 pedaços. Só que o inteiro, a barra era a mesma. Então lembra do conceito de fração, é uma forma de dividir o inteiro. Ok? Em partes iguais, não pode esquecer disso, né? A gente tem que dividir o inteiro em partes iguais. Então, cada pedaço desse aqui é igual e cada pedacinho desse daqui também é igual. Combinado? Beleza. Aqui foi dito que consumiu, olha, 5 pedaços dessa barra. Então, ó, foi consumido 5 pedaços aqui. Muito bem. E na outra barra foram consumidos 3 pedaços. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Então, essa situação. E aí a gente já pode converter esses dois desenhos para frações, não é? Essa barra aqui, ó, ela representa a fração 5 oitavos. Vamos entender por que essa barra foi dividida, esse inteiro foi dividido em 8 partes e foram consumidas, foram tomadas 5 dessas 8 partes. Simples, né? E nesse caso aqui, olha, esse inteiro foi dividido em 4 partes, essa barra, né, foi dividida em 4 partes e foram consumidas, foram tomadas 3 dessas partes. Retomando aqui o que está falando para a gente no problema. Olha, a área destacada, então isso que eu colori, a área destacada, ela representa a quantidade total consumida por uma pessoa. Então pensa, se essa área é representada por 5 oitavos e essa outra área é representada por 3 quartos e essas áreas consumidas, essas partes, os desenhos ali de azul, né, o que eu coloquei de azul é o que a pessoa consumiu, ou seja, as frações, né, os 5 oitavos e 3 quartos é o que a pessoa comeu, o que a pessoa consumiu. Então, se isso é o total, para eu saber quanto ela consumiu no total em forma de número, em forma de fração, basta que eu some essas duas frações aqui. Olha como é que é simples. Se eu somar 5 oitavos, que é o que a pessoa consumiu nessa barra, mais 3 quartos, que é o que a pessoa consumiu na segunda barra, eu vou conseguir o total que a pessoa consumiu. Ok? Então vamos lá. Ó. 5 oitavos mais 3 quartos, vamos fazer aqui.
5 oitavos mais 3 quartos. Fechou? Vamos lá, vamos somar esse negócio. Vamos ver quanto vai dar isso daqui. Vamos lembrar como que a gente faz uma soma de frações. Então esse problema está intimamente ligado à soma de frações. Vamos lá. 5 oitavos mais 3 quartos. Pensa, gente, como é que eu vou somar isso com isso? São coisas totalmente diferentes. Aqui eu tenho oitavos e aqui eu tenho quartos. Como que você soma oitavos com quarto? Como você soma cadeira com mesa? Como você soma bala com pirulito? Não tem como. Você tem que deixar tudo numa mesma unidade. Você tem que tentar deixar tudo no mesmo padrão. Então, oitavos e quartos. Vamos lá, vamos pensar. É melhor eu transformar oitavos para quartos ou quartos para oitavos? Vamos pensar. Eu acho que nesse caso é melhor quartos para oitavos, não é? Você pode fazer por MMC ou fazer por aquele método que a gente já entendeu, que é o seguinte: eu posso pegar a fração 3 quartos, que é o que eu vou transformar. Eu posso pegar o 3 quartos e transformar para oitavos, fazendo aquele processo de multiplicar em cima e embaixo para o mesmo valor. Por quê? 4 eu consigo transformar em 8 facilmente, não é? Então vamos fazer de duas formas. Vamos lembrar, ó. Primeira forma e segunda forma. Ok? As duas formas vão dar certo? Com certeza tem que dar a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro então, ó, seguinte, 5 oitavos mais 3 quartos na primeira forma. Essa primeira forma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, o primeiro passo, eu vou pegar o seguinte, o 3 quartos e vou transformar, eu vou dar um jeito de transformar o 4, que é o denominador, é o que manda na fração. Eu vou transformar o 4 para 8. Então vamos lá, ó. 4 vezes quanto que dá 8? Vezes 2, certo? Só que é uma fração, se eu multiplico por um valor embaixo, basta que eu multiplique em cima pelo mesmo valor. Então é 4 vezes 2, 3 vezes 2. Seguinte, 3 vezes 2 é 6. E 4 vezes 2 é 8. Então, 3 quartos e 6 oitavos é a mesma coisa. Aí já deu o que eu precisava. Porque, olha, você tinha 5 oitavos. Então, segundo passo, eu tinha 5 oitavos. Agora eu vou somar. Eu não vou somar com 3 quartos, eu vou somar com 6 oitavos. Então, 5 oitavos mais 6 oitavos, isso daqui vai dar 11 oitavos. Ok? Fechou? A gente fez a primeira soma, né? Fazendo esse processo de transformar o 3 quartos para 6 oitavos nesse caso. O que importa, lembrando, é o denominador. Segunda forma, eu vou fazer pelo método utilizando o MMC, mínimo múltiplo comum, ok? Ou seja, o menor múltiplo comum entre dois números. Por que a gente utiliza o MMC? Para eu conseguir deixar o 8 e o 4 no mesmo número. Eu vou pensar em um número que seja múltiplo, ou seja, divisível pelo 8 e pelo 4 ao mesmo tempo, né? Então, essa forma é bem simples também. A gente pode fazer ou pensando de cabeça ou fazendo a fatoração em fatores primos do 8 e do 4. Por quê? Ó, fazendo aqui o 8 e o 4 fatorado, vamos só organizar. Primeiro passo. Fazendo aqui, ó, 8 e 4. Ou 4 e 8, tanto faz essa ordem. Olha, 8 e 4 posso dividir por 2, certo? 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Agora vocês vão ver que eu vou dividir por 2 de novo. Olha, 4 por 2, 2 e 2 por 2, 1. Por último, divido por 2, para fechar. 2 por 2 é 1, esse 1 aqui eu só repito. Vocês vão ver que vai dar um número que todo mundo já deve ter percebido que tem que ser ele. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa de 8. Por que deu 8? Vamos pensar. O 8, ele é múltiplo de 4. Oxe, então se você tem MMC de 4 e 8, né? O mínimo múltiplo comum de 4 e 8, e o 8 é múltiplo do 4, só pode ser o 8 a resposta, o mínimo múltiplo comum, né? Então se você tem números que um é múltiplo do outro, ou eles são múltiplos entre si, então o MMC vai ser sempre o maior valor, ok? Vamos lá. Segundo passo agora é eu retornar para a minha fração. Lá na minha fração eu tinha 5 oitavos mais 3 quartos.
Isso daqui, ó, eu vou escrever da seguinte forma. Agora, ó, vamos só separar aqui, ó. Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou substituir os denominadores pelo MMC. O MMC deu 8, né? Então vamos substituir ambos aqui, ó, por 8. Agora é aquele processo que tem que decorar, não tem jeito, vamos decorar. Ó, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então, olha, divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, 5. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes o 3, 6. Vai percebendo as semelhanças da segunda para a primeira forma. Olha só. Agora, 5 oitavos mais 6 oitavos. Isso daqui é exatamente 11 oitavos. Deu a mesma coisa? Deu, tinha que dar. Né? Os processos são diferentes, porém eles têm suas semelhanças. Ó, então você vai observar sempre o que for mais fácil de usar no problema. Nesse caso, eu acho que a primeira forma é um pouco mais rápido. Né? Mais rápido do que o MMC, só que dá certo do mesmo jeito. Então, se eu somar esses dois camaradas aqui, está dando exatamente 11 oitavos. Então, isso é a resposta na forma fracionária, só que ele pede a resposta também no formato decimal. Como que a gente dá isso? Dividindo, né? Então, olha, 11 dividido por 8, 11 por 8 é 1, ok? 1 vezes 8 é 8. 8 menos 11, fazendo essa conta de cabeça, hein? 11 menos 8, a diferença é 3. E aí vocês vão ver que deu 1, o quociente, resto 3. É isso que tem que dar, né? É muito simples pensar isso. Olha, o 8 ele cabe uma vez dentro do 11 e sobram 3 unidades, certo? Então, para continuar, lembrando, a gente multiplica o nosso resto, multiplica o resto por 10, acrescenta um zero, e divide o nosso quociente, divide ele por 10 também, a gente vai avançar ou diminuir uma casa. Então, na unidade, a gente vai para os decimais. Vamos lá, ó. 30 dividido por 8, dá 4 do 8, simples. Vai dar 3, 3 vezes 8, 24. Ok? 30 menos 24 vai dar 6. Continuando, sempre vai acontecer isso a partir de agora, porque olha, aqui o resto sempre tem que dar menor que o divisor e eu vou ter que ir abaixando as minhas casas. Agora de décimos eu vou para centésimos, então multiplica o resto por 10 e aí eu vou diminuir mais uma casa no quociente. 60 dividido por 8, lembrando da tabuada do 8, é 7, 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 é 4. Tranquilo? Continuando, vamos lá, vamos ver onde é que isso aí vai dar. Ó, 40 agora, multipliquei o resto por 10, diminui mais uma casa. 40 dividido por 8 é 5. Agora sim dá um número exato. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0. Chegou no resto zero? Chegou, ótimo. Quer dizer que o 8 cabe 1,375 vezes dentro do 11. Vamos interpretar essa divisão, beleza? Então, resposta. Finalmente, resposta. Ó, os valores são 11 oitavos e 1,375 décimos. Tá? O número na forma fracionária, o número na forma decimal. Combinado, gente? Tranquilo? Então, quer dizer, interpretando isso daqui, ele comeu 11. Se eu tivesse dividido essa barra em 8 pedaços, as duas barras em 8 pedaços, ele teria consumido 11 pedacinhos, sacou? Ia sobrar um pouquinho ainda, né? Porque são duas barras. E, se for pensar no decimal, ele comeu 1,375 barras, né? Vamos dizer assim, uma barra mais 0,375 dessa mesma barra. Né? Então, sobrou ainda, são duas barras, sobrou um pouquinho, pelo desenho a gente consegue perceber, mas resposta final são esses dois valores. Combinado? Vamos para o próximo exercício. Então, pessoal do 7º ano, segundo exercício na tela. Ó, esse é o terceiro exercício da nossa listinha. Um atleta participando de uma prova de triatlo percorreu 120 km da seguinte forma:
Então, ele percorreu 1/10 desses 120 de corrida, 7/10 de bicicleta e o restante a nado. Olha, esse atleta, para completar a prova, deve nadar. Então, vamos lá. Olha como é que é simples essa questão. Então, o total que ele deve andar, então, ó, o total que ele deve andar, não, né? O que ele tem que percorrer, melhor dizendo, são 120 quilômetros. Então, ele tem que percorrer a prova, são 120 quilômetros, bastante coisa, né? Já me falou que ele fez, deixa eu até confirmar aqui, são 1/10 de corrida. Então, ó, desses 120 quilômetros, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui, ó. Ele percorreu 1/10 foi corrida, ok? Além disso, deixa eu confirmar, são 7/10 foram em bicicleta, vou colocar bike aqui, resumindo. Então, 7/10 em bike e bicicleta, e além disso, ele ainda tem que fazer um percurso a nado. Então a pergunta é: quantos quilômetros ele fez esse a nado? Né? Então, pensando aqui nas frações, como aqui eu tenho décimos e décimos, fica bem fácil de pensar, né? Você tem 1/10 em corrida, 7/10 em bike, isso daqui está dando 8/10. Quanto que sobrou para a natação, para o nado? Muito simples, né? 2/10. Vamos lá. Quem não entendeu isso daqui? Bem simples, olha. 1 mais 7, 8. 8/10. Quanto falta para dar 10/10? O que é 10/10? São os 120 km. Bem simples, né? Então, quanto falta para dar os 10/10? Se eu já tenho 8, 2/10. Isso é o que ele tem que fazer em natação. Ok? Agora o negócio é o seguinte: quantos km? Quantos km que foram esses 2/10 aqui? Você precisa de calcular quantos quilômetros foram a corrida e a bicicleta? Nesse caso não, basta a gente calcular direto. Basta a gente ir direto ao ponto, né? Quanto ele fez em natação? Na natação, quantos quilômetros foram? Olha como é que vai ser fácil essa questão. O que acontece? Se eu tenho 2/10 de natação, basta eu fazer uma continha bem simples, bem fácil, envolvendo a fração e o total da prova. Se são 120 km, eu tenho que me perguntar o seguinte: quantos são 2/10 de 120 km? Então, a gente vai resolver isso daqui de duas formas diferentes para vocês verem que tem que fazer sentido, tem que fazer lógica para vocês, tem que ter uma lógica para vocês. Vocês têm que tentar raciocinar e entender o que está acontecendo. Então, são duas formas que a gente vai resolver. A primeira forma é um pouco mais pausada, um pouco mais demorada. Olha como é que vai funcionar. Então, ó, primeira forma. Nessa primeira forma, a gente vai pensar nos 120 km como um inteiro. A gente está trabalhando com fração, então sempre lembre isso. Fração é um inteiro dividido de alguma forma em partes iguais. Então, olha, pensa aqui, ó, que os 120 km seja representado por esse segmento, ok? Então isso daqui equivale, aqui vai de 0 até 120 km. Ok? Então, olha, 0 km até 120. Aquilo ali é a prova inteira. Imagina que o quilômetro é representado por esse segmento. Como é que essa prova foi dividida pelo exercício? Eles dividiram em forma de fração de denominador 10. Se o denominador é 10, ele que manda, ele está dividindo esse inteiro, está dividindo esses 120 km em 10 partes iguais. Ok? Então, basicamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Eu estou pegando esse quilômetro e estou dividindo em 10 partes iguais. Ok, não ficou igualzinho não, inclusive a última aqui ficou até um pouco maior. Deixa eu melhorar um pouco isso aqui. Ó, não ficou tudo igualzinho, é lógico, não tem como ficar igual aqui no quadro, né? Mas, pelo desenho, é só você imaginar o seguinte: os 120 km da prova foram divididos em 10 partes, que ele falou, é 1/10 de corrida, 7/10 de bike, 2/10 de natação. Então foi dividido em décimos, em 10 partes iguais. Então
Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensa comigo, 120 dividido em 10 partes fica bem fácil. Quantas partes, ou melhor, quantos quilômetros equivale cada uma dessas partes aqui? Se são 120 no total, eu dividi em 10 partes e todas elas são iguais, quer dizer que esse 120 foi dividido por 10, que vai resultar em 12 quilômetros. Então, cada uma dessas partes aqui são 12 km, ok? E assim vai. Cada uma das partes equivale a 12 quilômetros. Então, pensa, se ele percorreu 2 décimos, ou seja, 2 vezes cada uma dessas partes, 12 quilômetros, ele percorreu uma vez, depois ele percorreu mais 12 quilômetros, ou seja, 12 mais 12, ou 2 vezes 12, né? Isso aqui vai resultar em... Então, ó, 2 décimos aqui nesse caso, vai resultar em 12 mais 12, 24. Então, 2 décimos aqui, relembrando que é 2 décimos de 120 km. Então, 24 km. A gente já até chegou na nossa resposta, 24 km. Ok? Pensando nisso, eu peguei o inteiro, que é 120, dividi pelas 10, né? 10 vezes, que são os décimos, e tomei 2 décimos. Peguei 2 partes, 12. Cada parte valendo 12 km, certo? 12 mais 12, 24. Ok, a segunda forma é um pouco mais rápida. Só que o que acontece? Vocês têm que chegar nessa segunda forma, vocês têm que fazer essa segunda forma entendendo o que está acontecendo. Ok? A segunda forma, a gente vai simplesmente multiplicar. A gente vai fazer uma multiplicação. 2 décimos de 120 km é a mesma coisa de 2 décimos vezes 120 km. Aí fica bem fácil, né? Aqui a gente pode fazer a nossa simplificação. Olha o que está em cima, olha o que está embaixo. O que eu tenho em cima? 2 e 120. O que eu tenho embaixo? O 10. Então, eu posso sempre dividir, simplificar o que tiver em cima com o que tiver embaixo numa multiplicação. Toma cuidado. Então, a gente tem uma multiplicação. Vamos tentar simplificar. 2 e 10. Eu posso dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2 também. Ok? Primeira coisa, 2 e 10. Dividindo, o que vai acontecer? 2 dividido por 2 é 1 e 10 por 2 é 5. O 120 eu nem mexi. Ok? Agora eu posso fazer a multiplicação ou posso continuar simplificando? Você que sabe. Como aqui eu tenho 1 vezes 120, já pode fazer de uma vez, né? 1 vezes 120, 120. E o 5 não tem nada para multiplicar, é como se tivesse um invisível. Só que nesse caso nem faz diferença. Então, o 5 ele só continua aqui embaixo. Agora eu tenho 120 sobre 5. E aí vocês têm que usar a esperteza. 120 sobre 5. O 120 é divisível por 5? Só observar o último valor. O valor é 0. O 5, para ele ser divisor de algum número, basta que o último algarismo desse número seja 0 ou seja 5. Nesse caso, 120, o último algarismo é 0. Então eu posso fazer 120 dividido por 5 sem problema, ok? 120 por 5, você pode fazer na sua casa, se já tiver feito. 120 por 5 é 120 dividido por 5, 24. Certo? Ou seja, justamente o que a gente acabou de achar aqui, 24, tem que dar a mesma coisa, né, gente? Então, resposta final, 24. Tem essa alternativa aí? Tem, não tem? Então, fechou, valeu. Essa é a nossa resposta final.